Todos bem? Que bom, que bom. Quantos mais estão com tosse? Gente, eu queria fazer essa enquete, porque eu falei com muitas pessoas no início e disseram, eu tô com tosse. E o pastor Will também está com tosse. Todas as noites ele dorme, nas últimas noites, umas 2 ou 3 horas por noite, porque ele tosse mais do que dorme. Mas graças a Deus nós temos uma poltrona na nossa casa, que tem acompanhado ele nesses últimos dias. Mas amor, olha aqui para mim, metade da igreja está com você. Então hoje, guarde a sua tosse para depois e vamos com tudo no que o Senhor tem para nós. Eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus 28, 18 a 20. Um texto super conhecido, é a Grande Comissão. Lá diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau, que texto! Aqui nós temos uma ordem do Senhor e nós temos também já uma promessa. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E hoje, o título dessa mensagem é: Não ande no acostamento. Nada a ver com o texto que nós lemos, mas você vai entender o que isso quer dizer. Quantos de vocês, agora vamos lá, é confissão de pecados, ok? Mas o Senhor vai perdoar logo depois. Já andaram no acostamento alguma vez? O pastor Will. Ontem ele disse, o Senhor te perdoe. Alguns de nós já fizeram isso, outros dizem, não, jamais, eu permaneço aqui. Uma vez nós estávamos a 15 minutos da nossa casa, era a virada do ano, e nós éramos novatos em Balneário Camboriú. Nós estávamos chegando, era o nosso primeiro ano, e quando nós estávamos a 15 minutos da nossa casa, o GPS mudou. Ao invés de 15 minutos, passaram a faltar 5 horas. É verdade, é sério isso. Nós estávamos todos dentro do carro, com 2 bebês. E eu disse, não, isso vai passar logo, daqui a pouco tudo se resolve. Mas depois de 1 hora esperando na fila, eu disse, Senhor Jesus, nos perdoa. E o Will já fazia assim de 1 hora que nós estávamos esperando, fazia uns 50 minutos que ele me dizia, eu vou para o acostamento, olha que eu vou. E eu falava, não, espera, tá tudo bem, daqui a pouco passa. Eu falei, Senhor Jesus, agora é a hora. Will, vamos para o acostamento. E então nós chegamos em 15 minutos na nossa casa. Até hoje não sei se o Senhor Jesus nos livrou de uma multa ou não. Mas se Ele não livrou, tá tudo bem, porque nós assumimos esse risco. Porque uma multa por andar no acostamento, você sabe que ela é gravíssima, multiplicada por 3, que eu nem sabia que isso existia. Sabem quanto que ela custa? R$880. Então, esposas, não autorizem seus maridos, quando eles estiverem com vontade, porque andar pelo acostamento é grave, porque é um lugar que não foi feito para trafegar. É um lugar que nós só podemos ir para momentos de emergência, não é verdade? Você que foi na autoescola sabe disso. Tem um alto risco de colisão. Você está se colocando em vulnerabilidade. O asfalto do acostamento não é o melhor lugar. Ele é feito apenas para momentos específicos. Acostamento é um lugar de estar sozinho, fora da via, onde os outros trafegam, e deve ser usado e logo depois abandonado. Não é um lugar para permanecer. E sabe, na nossa vida, muitas vezes nós confundimos 2 conceitos. Estar sozinho com estar solitário. E alguns de nós começam a justificar o estar sozinho, mas aquilo já é uma solidão. Eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso estar só aqui. Só eu, só eu, só eu. Mas se isso repetidamente acontece, você não está mais indo para o acostamento e voltando, você está trafegando a sua vida no acostamento, longe da estrada de onde você deveria estar andando. Estar solitário é se sentir desamparado, é se sentir sem conforto, é sentir que você não tem o seu lugar no mundo, é sentir que todos estão andando, mas você não, você está parado no mesmo lugar. É como você pegar o acostamento aqui em Balneário Camboriú e andar até Belém do Pará no acostamento. Alguma coisa ruim vai acontecer.
Vai ter momentos que, inclusive, não vai ter acostamento. Os carros ao seu lado andam mais rápido. Eles chegam antes no destino, mas você não. Você está num lugar que não foi feito para andar. E se você observar comigo, lá no primeiro texto que nós lemos, o Senhor Jesus faz um pacto conosco. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E hoje eu quero trazer uma mensagem de ensino à nossa igreja, que é a respeito do pacto que Jesus fez conosco, mas também da nossa resposta a esse pacto. Porque a promessa do Senhor vai se cumprir. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Mas e quanto a nós? Será que nós estamos no acostamento? Sabe, o livro de Gênesis, hoje a gente vai mergulhar em vários textos da Bíblia. Ele é um livro super importante para toda a interpretação bíblica. Se você quer estudar mais sobre a Bíblia, aprender mais, é super importante que você leia o livro de Gênesis e comece a entender que em Gênesis é o livro dos princípios. Não só o princípio do mundo, mas ali o Senhor começa a estabelecer princípios que são como o mundo vai ser regido, como que as coisas vão acontecer. E Deus revela o caráter dele ali logo no capítulo 2, dizendo algo dele para si mesmo e para o homem, dizendo: não é bom que o homem esteja só. E através disso, o Senhor Jesus começa a criar, Deus começa a criar respostas a essa possível solidão do homem. Então, Deus não planeja que o homem esteja só, e Deus cria uma mulher para ser a auxiliadora desse homem. E nós começamos a entender que a família é uma resposta de Deus para a solidão do homem. Aqui nós temos um conceito natural, uma proteção à solidão natural que Deus estabeleceu. Mas também para o espiritual, ao longo da Bíblia, nós vamos começar a ver que Deus cria um mecanismo de regulação, uma família espiritual que é a igreja. Ou seja, nós não fomos criados para estar sozinhos, nós não fomos criados para estar trafegando no acostamento. Nós fomos criados para trafegar junto com outros carros, com outras pessoas. E talvez você não tenha uma família e você se sinta, poxa, faz falta esse ecossistema na minha vida familiar que eu não tenho. Mas Deus então cria uma segunda chance, uma segunda opção, porque a igreja é o lugar onde órfãos encontram pais, onde pessoas encontram amigos, onde nós fazemos uma família. Então aqui, o Senhor Jesus promete que Ele estaria conosco. Mas nós, através da igreja, fazemos um pacto de que nós estaremos uns com os outros e, através disso, com Ele. Aqui nós começamos a entender que sim, o que foi feito lá em Gênesis é agora um fechamento. É algo que nós fazemos junto entre nós e a igreja e o Senhor Jesus. Aliás, famílias não são perfeitas. Tem alguém aqui que acha que a sua é? A minha é a melhor, mas não é perfeita. Nós somos um pouco disfuncionais. Às vezes uns têm uma energia mais rápida, mais forte, e outros são mais calmos. E isso precisa estar junto dentro da mesma casa. Uns falam mais alto, uns falam mais baixos. Uns cometem erros. Mas a verdade é que, se existe alguém aqui no nosso meio que não tem uma família, possivelmente essa pessoa te diria: antes ter uma família do que não ter. Antes ter esse suporte do que não ter esse suporte. E a igreja é algo muito semelhante com isso, porque ela é feita de pessoas. Mas eu não estou falando aqui de aberrações que se chamam igreja. Eu também não estou falando aqui dessas igrejas que você precisou parar de ir porque você ia morrer. Não estou falando de líderes abusivos, não estou falando de empresas que estão disfarçadas de igreja, nem de manipuladores disfarçados de pastores. Eu estou falando de igreja, de pessoas que se amam, que amam a Jesus, que estão ao redor do nome dele, fazendo tudo e de tudo umas pelas outras. Mas sim, nós somos disfuncionais. Muito disfuncionais. Tem dias que eu não acordo bem. Tem dias que você não acorda bem. E é por isso que nós estamos juntos. E é por isso que nós viemos a um domingo, mesmo quando o Alex sobe na plataforma para dizer que ele queria ter ficado dormindo. Deus perdoa até isso. Mas o pastor da igreja... Se o Alex nunca mais subir, vocês já sabem.
Nós somos disfuncionais. Nós vamos fazer coisas uns para os outros que não são tão agradáveis. Tem domingos que vão ser ótimos, mas tem domingos que nós vamos sentir que, poxa, hoje eu não estou bem, eu não estou legal. Só que ainda assim a igreja é o mecanismo, é o ecossistema criado por Deus para que nós não vivêssemos sozinhos. Para que nós não fôssemos uma ilha, para que nós não estivéssemos no acostamento, para que nós disséssemos, assim como disse o apóstolo Paulo, que nós consideramos aos outros superiores a nós mesmos. Até aquele Quando nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos, nós começamos a viver dentro dessa proteção, dentro desse espaço onde nós encontramos paz, onde nós encontramos segurança, onde nós encontramos conforto. Por isso que hoje, quando você ouvir essa mensagem, não confunda uma igreja de verdade com coisas que se chamam de igreja. Abra o seu coração para uma igreja que ama o Senhor Jesus, que ama uns aos outros, que amam estar juntos, porque é sobre isso que a Bíblia está falando. Vamos lá, estamos prontos para continuar? Talvez o ecossistema natural ele possa falhar. Sabe que a Bíblia fala em Isaías 49, um texto que eu acho tão lindo, porque mostra o quanto Deus foi sincero ao permitir que o profeta escrevesse isso. Diz assim: pode haver uma mãe que esqueça seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Sabe o que Deus diz? Sim, pode. Nós pensamos, não, isso é duro demais, uma mãe não esquece do seu filho. Uma mãe não esquece, mas nós olhamos para a nossa sociedade e às vezes a gente vê, acontece. Algumas mães passam por problemas, por dificuldades, por transtornos mentais, tem um background que nós não sabemos bem qual é, que não, parece que não justifica, mas acontece. E a resposta de Deus é, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Embora o ecossistema natural possa ter falhado na sua vida, embora a sua família possa ser tão disfuncional que você tenha receio ou nem goste de falar na palavra família. Quem sabe você viveu um casamento destruído, você viu seus pais estragando as suas vidas. Você, quem sabe, jurou para si mesmo que você nunca teria uma família. Ou se tivesse, seria com tantos cuidados, com o olho bem aberto, porque isso não parece uma coisa boa. Mas Deus diz, ainda que a sua mãe tenha falhado com você, ainda que você tenha sido abandonado, ainda que você tenha sido deixado de lado quando ainda era um bebê, eu nunca me esquecerei de você. E para isso o Senhor cria um novo ecossistema, um novo espaço onde você agora pode pertencer, um espaço onde tem segurança, um espaço onde tem conforto, um espaço onde existe um compromisso de Deus conosco. Um compromisso de Jesus. Quando Ele está indo embora da terra, Ele diz, vão, façam discípulos. Jesus está dizendo, trabalhem, façam o que eu mando. Mas olha, escuta, no dia que você se sentir sozinho, lembra que eu estou contigo até o fim dos tempos. O dia que você decidir ir para o acostamento, lembra que ali eu venho para te puxar de volta para o meio da comunhão, para o meio da igreja e dizer, eu estou contigo. E a pergunta agora é, você também está com Ele? Nos dias bons, nos dias maus, nos momentos que você se sentiu sozinho, abandonado, nos dias que você disse, eu nunca mais piso numa igreja. Eu entendo você ter dito isso. Eu entendo que você tenha sentido isso em algum momento. Mas o Senhor Jesus nos chama a uma resposta. Não a pessoas, não a frustrações, não a dor, mas uma resposta nossa de compromisso com Ele, dizendo, ainda que eu tenha sido esquecido por alguém, ainda que o ecossistema natural, as pessoas tenham falhado comigo, o Senhor não falha. E se eu olho para a coisa certa, então eu estou pronta para caminhar junto com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero ler com vocês um texto que está em Salmo 94, 19, na versão A Mensagem. E agora nós vamos começar a aprender algumas verdades sobre Deus e a solidão. Porque esse não é um assunto que é um tabu na Bíblia. A Bíblia não é negacionista. A Bíblia não fala, se você estiver com Jesus, você nunca mais
vai se sentir sozinho. Sabe o que ela fala? Você nunca mais estará sozinho. Talvez você se sinta. Mas aí nós precisamos acreditar e crer pela fé naquilo que a Bíblia diz sobre nós. Mas a verdade é que não existe negação. E aqui, o salmista está dizendo, se o Eterno não estivesse lá para me ajudar, eu não teria conseguido. Quando digo, estou escorregando, estou caindo, teu amor, ó Eterno, toma o comando e me segura firme. Quando estou deprimido e muito preocupado, tu me acalmas e me conforta. A primeira verdade sobre Deus e a solidão é, você não está só, mas Deus é o teu conforto. Essa não é a descoberta da roda. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar Deus se colocando como um espaço de conforto, como um lugar de segurança. E aqui esse texto fala sobre as preocupações, sobre os problemas. E hoje eu quero te ajudar a entender como que as preocupações e os problemas muitas vezes estão te levando à solidão sem que você perceba. Preocupações e problemas são como uma conta de multiplicar, não é verdade? Se você tem uma preocupação, logo você tem um problema, porque o problema gerou essa preocupação. Mas se você começa a pensar muito sobre esse problema, o que acontece? Ele acaba? Agora você tem mais problemas. Porque você começou a pensar nas derivações possíveis dele e tudo o que pode acontecer. E elas vão se multiplicando e se multiplicando na sua vida. E você passa a ter problemas que você não tinha antes. Agora, se você adicionar a essa equação simples, problemas, vezes, preocupações, vezes uma noite sem dormir. Você tinha um problema que era mental. Você estava com preocupações, com problemas, e o salmista falou isso, Senhor, quando eu estou tão preocupado que eu chego a ficar deprimido. Agora você tem um problema mental e tem um problema físico, você tem sono. E com sono nada funciona. No outro dia você está cansado, e você fala, agora eu não dormi a noite passada, preciso resolver os problemas desse dia e eu também não consigo. Mas se você adicionar a essa equação dos problemas, das preocupações, do sono, o isolamento, aí você vai enfraquecer a sua vida emocional e a sua fé. Porque nós não fomos feitos para fazer isso sozinhos. E agora você tinha um problema que era físico, você tinha um problema que era mental, mas agora você também tem um problema que é espiritual. É por isso que Deus se apresenta rapidamente, em diversos momentos da Bíblia, quando fala sobre ansiedade, sobre problemas, sobre preocupações, para que nós busquemos ao Senhor rápido, atentos, vivos, com palavras de gratidão, porque o Senhor sabe que de uma preocupação, de um problema, nós transformamos em uma preocupação que gera mais problemas, que gera sono, que nos deixa esquisitos e que faz com que a gente fale, quer saber, é domingo de manhã e está chovendo, que vontade de ficar na cama. Está amarrado. É domingo de manhã e está chovendo, que alegria vir para a igreja. É lá que eu vou encontrar paz, é lá que eu vou encontrar os meus amigos, é lá que eu encontro o ecossistema que está suprindo a minha vida naquilo que eu já não tenho. Tudo bem dormir à noite? Não é verdade? Sabe que a gente acorda todos os dias para ir trabalhar? E é tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que deve ser feito. Por que a gente tem alguma dificuldade para acordar domingo? Porque a gente não enxerga que aquilo deve ser feito. A gente fala, uma opção. Será que vou? Eu vou. Porque aqui, é no meio da igreja, o lugar que o Senhor fez para nos proteger de nós mesmos. É o lugar onde nós saímos do acostamento e voltamos a trafegar juntos. É o lugar que vai nos levar mais longe. É o lugar que talvez nós vamos encontrar carros diferentes, de diferentes cores, tamanhos, modelos. Os que andam um pouquinho mais devagar, os que às vezes parecem estar atrapalhando o trânsito. Mas é com eles que a gente chega no destino. A solidão, ela é um veneno que contamina a sua vida. E quase sempre ela começa pela sua mente. Nessa progressão que começa pela nossa mente, uma situação, uma preocupação, um problema, uma reação e então o isolamento.
E no isolamento é onde nós começamos a morrer por dentro. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 1, 13 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Parece um trava-línguas esse texto, mas sabe o que esse texto está mostrando? O funcionamento do ecossistema. Está dizendo que é assim: bendito seja o Deus da consolação, que consola Michele no dia da sua tribulação. Para quê? A finalidade, ela foi consolada pelo Deus da consolação, para que ela possa consolar a outros que ainda não foram consolados. O texto fala, com a própria consolação do Deus da consolação. É um ciclo, por isso que nós precisamos estar juntos. A Michele já recebeu consolação, a Isa recebeu consolação, a Rê recebeu conforto do Senhor, mas existem pessoas aqui que não receberam hoje. E se você está aqui, você recebeu, você faz parte desse ecossistema que diz, o Deus da consolação me consolou, por isso eu consolo com a consolação que eu recebi do Deus da consolação. Duvido vocês repetirem isso que eu falei. Mas é isso que o texto está dizendo, é através de nós estarmos juntos. E sabe o que é a coisa mais linda sobre a igreja? É que aqui hoje nós temos pessoas de cabelos brancos e temos bebês recém-nascidos. Nós temos pessoas com muita experiência em algumas áreas e pessoas que não têm experiência nenhuma. Temos empresários super bem-sucedidos e pessoas que decidiram empreender. Nós temos jovens e adolescentes cheios de energia e velhos que estão cheios de ideia, mas não têm energia. E nós precisamos uns dos outros dentro desse ecossistema. Porque se eu tenho ideias, se eu tenho muitas coisas na minha cabeça, eu encontro um grupo de adolescentes que estão prontos a fazer acontecer. Mas quem sabe eles estão prontos para fazer acontecer com energia demais e precisam de alguém que diga, chega do meu lado, eu vou te ensinar a viver uma vida com Jesus. E nós vamos trabalhando juntos, porque em Deus nós não estamos sozinhos e nós encontramos o nosso conforto. Quando Jesus estava aqui na terra, ele desenvolveu uma base ministerial. Então, ele ia para diversos lugares, ele ia fazer milagres, fazer curas. O Senhor Jesus ia apresentar o evangelho para pessoas, mas ele tinha uma base. Essa base era em uma cidade chamada Cafarnaum. Você já deve ter lido na Bíblia em algum momento esse nome. Em Cafarnaum aconteceram muitos milagres. Um homem foi liberto de muitos espíritos malignos em Cafarnaum. A sogra de Pedro foi curada em Cafarnaum. Cafarnaum era a base ministerial de Jesus. Então, ali era o lugar onde Jesus tinha conforto, onde Jesus tinha consolo, onde Jesus ensinava aos seus discípulos. E já não existe mais essa base ministerial, que durou pouco tempo, mais ou menos 3 anos, ela já não está mais lá. Mas Jesus deixou uma base ministerial que é espiritual. Por isso hoje, se você está aqui, saiba que você está no que nós chamamos de Cafarnaum espiritual. É uma base, é um lugar onde o Senhor opera milagres. Onde nós encontramos conforto, onde nós encontramos consolo e onde nós encontramos Jesus. A igreja é Cafarnaum espiritual. O Will já falou isso em outros momentos. Eu sou a igreja. Sabe o que você tem que dizer para essa pessoa? Uau! Como é que você consegue? Nem Jesus foi a igreja. Tem gente muito boa em Balneário Camboriú. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Não existe como fazer carreira solo. Eu vivo a minha vida em casa com o Senhor. Que bom! Viva também no coletivo. Porque não existe carreira solo. Aliás, eu quero morar no céu. O Senhor Jesus está comprometido em buscar a sua igreja. Cuidado lá, se você quer ficar sozinho na sua casa, nutrindo o seu espírito da pregação que você vê no YouTube. Porque o Senhor Jesus está comprometido com a sua igreja. Cafarnaum é um lugar de cura. É um lugar de libertação. É um lugar de milagres. É o lugar onde Jesus encontra pessoas disfuncionais, assim como eu e você.
É o lugar onde Ele convida pessoas que não estão prontas. É o lugar onde Ele convida pessoas que estão sujas dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, dos seus próprios pensamentos errados. E talvez você está me ouvindo hoje falar isso e está dizendo, poxa, alguns desses pensamentos eu tenho. Eu sei, eu também. Mas nós estamos aqui juntos porque em Cafarnaum é a base ministerial. E nós encontramos conforto, consolo, alívio, paz, graça. E encontramos pessoas. Mas eu não gosto de pessoas. É melhor gostar. Ou pelo menos aprender a conviver. Não dá para trafegar no acostamento. Nenhum de nós foi criado para trafegar no acostamento, para viver sozinhos, abandonados, se sentindo solitários. A igreja de Cristo é Cafarnaum espiritual. E por isso, não perca nenhuma oportunidade que você tiver. Tem Zoe Grupo, eu vou lá, eu vou estar lá. Eu estou cansada, eu trabalhei o dia todo, eu sei. Mas nós só temos uma vida para viver, uma oportunidade. Nós não sabemos quantas vezes mais nós poderemos estar com essas pessoas que Deus escolheu para as nossas vidas, para formatar alguma coisa em nós, para lixar alguma coisa na gente, para nos preparar para aquilo que o Senhor tem. Tem domingo, eu estou lá. Obrigada, Aline. O teu marido eu não sei se estaria, mas você eu sei que sim. Glória a Deus. Deus abençoa a casa da Aline, em nome de Jesus. Alex, eu nunca vou te perdoar por ter feito isso. Nunca, nunca. Só se o Senhor falar comigo. Tem equipe de voluntários. Boa, eu estou lá. Você não precisa de ativismo religioso, como as pessoas falam. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma coisa que é mais perigosa que o ativismo religioso. É o religioso pacato. Muito mais perigoso que o ativismo. Eu sou contra o ativismo. Que bom. E você é a favor do quê? Porque não dá pra... Eu não sou a favor de nada. Não, você tem que ser a favor de alguma coisa. Se você é contra o ativismo, regule a sua vida, equilibre a sua vida. Eu também sou contra o ativismo. Mas saiba que nós só temos uma vida para viver para o Senhor Jesus. Nós só temos uma chance de fazer o que nós estamos fazendo. Nós só temos uma família para cuidar. Nós só temos os nossos filhos criança uma vez para levá-los à igreja. Nós só temos OI grupo de 15 em 15 dias. Nós só temos OI com uma vez ao ano. Eu não vou viver uma vida pacata. Eu vou vir até no Kids Fest. Não são eventos. É a Cafarnaum espiritual. É onde flui cura, graça sobre a sua vida. É o lugar que o Senhor escolheu para que você tivesse renovo. Você não está sozinho. A Bíblia fala que Deus é a tua âncora. Lá na Bíblia, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e quem sabe alguns de vocês já visitaram um lugar que se chama Mar da Galileia. Eu nunca visitei. Mas esse lugar era conhecido por todos por ser um lugar que rapidamente muda as condições climáticas. Então imagina que está tudo bem, entraram remando ou com barco a velas e de repente, e a Bíblia fala em pelo menos 2 textos, que de repente as coisas mudaram lá e começa uma tempestade. E tudo começa a ficar escuro e você não enxerga e as ondas batem e a chuva está caindo e aquilo está intenso. E o que esses marinheiros ou os pescadores da época faziam? Eles tinham um hábito, ao invés de tentar lutar contra a tempestade, porque não conseguiam, eles jogavam uma âncora. Essa âncora fazia com que eles ficassem parados, mas fazia com que eles não afundassem. Então eles jogavam a âncora, balançavam de um lado para o outro, a tempestade continuava, mas nos próximos minutos a tempestade passava. E eles sabiam que eles estariam no perímetro da âncora. Talvez um pouco mais para cá, talvez um pouco mais para lá, talvez um pouco desequilibrados ou nauseados pela tempestade, mas presos a uma âncora. E depois de saber disso, a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18 e 19, ela fala de uma âncora para as nossas vidas, que é a âncora que não permite que nós estejamos sozinhos. Lá diz assim: para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderoso consolo. Nós que temos um refúgio para nos apegar à esperança proposta. Essa esperança é a âncora segura e firme da alma,
que nos mantém no santuário de Deus por trás do véu. Depois que Jesus esteve aqui na terra, muitos cristãos permaneceram, muitos cristãos em Roma começaram a ser mortos. E nas catacumbas de Roma, esses cristãos escolheram 2 símbolos. Um foi o peixe, que muitos de vocês já devem ter visto, que se usa para falar sobre os cristãos. Mas o outro símbolo que eles escolheram para marcar aquele lugar eram âncoras. E sabe por que eles escolheram as âncoras? Porque esse texto está dizendo que a âncora da nossa alma é saber que é impossível que Deus não cumpra o que Ele diz. Esse texto não está dizendo se agarre firme em uma fé maluca, vazia, de que dias melhores virão. Mas esse texto diz, escute o que o Senhor tem. Leia a Bíblia e saiba que é impossível que Ele minta. É impossível que Ele não cumpra. Aí nós voltamos lá para o texto do começo. Lá em Mateus 28, e está dizendo, eu estarei com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. É uma âncora. Se eu creio, o Senhor está comigo. Eu posso me sentir sozinho, mas eu não estou sozinho. Porque Ele disse, e se Ele diz, Ele cumpre. Essa é a âncora das nossas vidas. Quantos creem nisso? Precisamos viver assim? O Senhor diz, o que o Senhor diz sobre a tua vida é verdade. O que o Senhor diz sobre a tua vida é âncora. É o que te sustenta. Porque sim, as tempestades vão vir. E na nossa vida é tipo o mar da Galileia. Tá tudo indo bem. Você fala agora sim. Eu venci os gigantes com as 4 mensagens do pastor Will. Eu consegui. Acabaram os problemas. E você acorda no outro dia. E tem mais um novo agora. Você venceu o chefão, tá na nova fase. E você fala, gente, tá aqui os nossos queridos, a Andréia. Eles saíram de uma Zoe-Com, dizendo, obrigada, Senhor. Serviram dia e noite, com toda a garra. Acordam domingo de manhã com seu filho, indo para a UTI. Mas eles sabem que tem uma âncora. O Senhor disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com você. Você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. O Senhor construiu mecanismos regulatórios. Ele já preparou isso. Nós precisamos só dizer, sim, posso entrar. Posso fazer parte desse ecossistema. Posso viver como se isso fosse a minha vida. Talvez você tenha encontrado de repente na sua vida doença, desemprego, decepção. Quem sabe você tinha recursos e o recurso acabou. Seu espírito foi quebrado por alguém. Talvez dentro de uma igreja. Balançaram o seu barco. Você foi de um lado para o outro. Você disse, eu não esperava por essa tempestade nesse momento. Sabe o que você faz nesses momentos? Lança a âncora. Porque lançar a âncora é olhar para a palavra e dizer, eu sei que o Senhor diz. E eu sei que se o Senhor diz, é verdade. Em Números 23, 19, a palavra do Senhor diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? A palavra em Josué 21 diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Em Josué 23, 14 diz, vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, que o Senhor seu Deus fez, deixaram de se cumprir, mas todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. As dúvidas vão vir à sua vida. Será mesmo que eu preciso ir à igreja? Acho que agora que Deus já me salvou e eu já estou pronto para viver a minha vida sozinho? Será mesmo que o Senhor é fiel para cumprir, que meus pais um dia estarão aqui comigo? Porque Ele já me disse isso, eu oro por isso, mas será mesmo que isso vai acontecer? Será mesmo que o Senhor é fiel para que eu seja curada? Será mesmo que o Senhor pode lidar com essas decepções e com esse espírito quebrado que eu estou, com esse espírito irritado que eu estou com a igreja? O Senhor é fiel e a Bíblia fala que aquilo que Ele diz
vai acontecer. A Bíblia fala, eu gosto que em Josué, eles estavam passando por uma situação maluca. Eles estavam lutando contra muitos outros povos e muitas outras terras. E o Senhor fala, e praticamente de 2 em 2 capítulos, o Senhor vai dizendo: acaso eu sou homem? Vocês acham que eu estou mentindo? Vocês acham que eu não vou cumprir o que eu disse? Vocês estão duvidando? Porque a dúvida é como você pegar uma âncora que você já lançou. Você disse: Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Senhor, eu confio e eu acredito, a minha fé está em Cristo. E agora você fala: será? Será mesmo que é assim? E você puxa a sua âncora para o barco e ele volta a balançar loucamente. Mas tem um último segredo sobre a âncora. E esses pescadores costumavam fazer também. Se a tempestade tiver demais para você, se tiver complicado, não só jogue a sua âncora, mas chegue perto de outros barcos. Vocês criam uma espécie de conexão ali com cordas, como os pescadores faziam, e todos jogam a âncora. Se todos jogam a âncora, o barco que estava ainda balançando na tempestade começa a ficar cada vez mais estável e mais estável. E a tempestade está lá, mas eu sei que eu estou com a minha âncora firmada. E a dificuldade está lá, mas eu sei que tem outras pessoas orando e crendo por mim. A doença está na minha casa, mas eu tenho uma multidão de pessoas na igreja dizendo: eu estou com você. A âncora é o que nos deixa firmes. A Bíblia fala, Jesus é como uma âncora para nossa alma. Você não precisa só de amigos na sua vida, você precisa de uma âncora para sua alma. Você precisa de conforto, você precisa de consolo. E aliás, você precisa da igreja. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você tenha chegado aqui decepcionado. Você tenha chegado depois de ter negociado o inegociável. Porque você não sabia mais como lidar com as situações, com uma traição, com uma dor, com a ausência de uma família, com a decepção, com pessoas que fizeram coisas que você não queria que elas tivessem feito. Ou mais, decepcionado com você mesmo, dizendo: eu nunca imaginei que eu faria isso. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Mas não importa o que você tenha feito, ou tenha sentido em algum momento, o que é verdade sobre a sua vida é o que Deus diz hoje sobre você. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Você não está só. Você pode se sentir só, mas você não está só. Nesses momentos, pegue a sua Bíblia e diga ao Senhor: Senhor, fala comigo agora. Abre a sua Bíblia e começa a ler, porque o que está ali é verdade e é âncora para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Esse é um momento seu com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar se movendo entre nós, falando aos nossos corações, trazendo à memória as nossas mentes, aquilo que nós precisamos ter transformado nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fazer a sua oração a Deus. Quem sabe a sua oração de arrependimento, a sua oração de perdão ao Senhor, mas também a sua oração de compromisso com Deus, porque Jesus está comprometido conosco em não nos deixar sozinhos. Mas hoje nós queremos responder a Ti, Senhor, com o espírito aberto, com o coração aberto, Pai, para Te dizer que nós estamos contigo, que nós amamos ao Senhor mais do que a nós mesmos, mais do que a qualquer outra coisa, que nós queremos viver com o Senhor o resto das nossas vidas. Nós aceitamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e honramos o Teu chamado. Se você está fazendo essa oração nesse momento, fale ao Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que vem à sua mente, aquilo que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração nesse exato momento. Se você precisa afirmar um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu ainda amo a igreja e ainda vale a pena, ainda que eu tenha sofrido muitas coisas, eu tenha vivido muitas coisas, eu escolho continuar. Eu escolho, Senhor, abrir o meu coração para Ti. Eu escolho crer no que a Tua palavra diz e não nos meus pensamentos, Senhor. Eu escolho acreditar que o Senhor é maior, que o Senhor é mais forte, que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Aleluia!
és fiel, sempre fiel a mim. cada hora, Cada instante, sempre estavas ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. Em cada hora, em cada instante, sempre estavas ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. És fiel, sempre fiel a mim. aleluia. Quantos podem dizer que o Senhor tem sido fiel à sua vida? Ainda que você não tenha sido fiel ao Senhor. Porque o Senhor nos disse um dia que Ele seria fiel. E a palavra dele diz que aquilo que Ele diz, Ele não volta atrás. Eu quero nessa manhã aproveitar esse momento, porque eu não posso deixar essa reunião terminar sem fazer um convite muito especial. Há pessoas que estão aqui nesse lugar e que estão decidindo voltar aos caminhos do Senhor. Talvez você tenha andado longe, você se desentendeu e você foi trafegar no acostamento e ficou tempo demais por lá. Mas hoje o Senhor te chamou e você entendeu que esse é um chamado de Deus à sua vida. E nós queremos fazer uma oração de compromisso com você, onde você está dizendo: Senhor, eu estou de volta. Mas talvez você nunca fez essa oração antes na sua vida. E você caiu de paraquedas numa reunião como essa na igreja. E você entendeu de alguma maneira, assim como eu entendi um dia, que o Espírito Santo, que Jesus está te chamando a um compromisso com Ele, dizendo: você quer dizer sim para mim, porque eu já disse sim para você. Então agora nós vamos fazer essa oração juntos. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, para que ninguém se disperse nesse momento. Ninguém vai estar olhando para você, você não vai precisar vir aqui à frente. E eu vou pedir para que não haja movimento no auditório também nesse momento, para que todos possam ter a sua privacidade. Eu vou contar até 3. E de maneira muito simples, se você é uma dessas pessoas que quer voltar ao Senhor Jesus, ou quer dizer sim ao Senhor Jesus pela primeira vez, quando eu contar 3, eu vou pedir que você erga a sua mão o mais rápido que você puder, para que eu veja e para que nós possamos orar. Número 1, foi o Senhor Jesus que marcou esse encontro com você nesse domingo de manhã. Número 2, trafegar pelo acostamento vai te levar à morte. Mas número 3, o Senhor Jesus já tem um plano perfeito sobre a sua vida. E se você é essa pessoa, pode erguer a sua mão rapidamente agora. Por favor, pode erguer. Estou vendo. Obrigada. Pode baixar a sua mão. Amém. Igreja Zoe, há pelo menos 4 pessoas aqui que disseram que estão de volta, ou que estão com o Senhor Jesus pela primeira vez. E nós falamos que nós somos uma família, e nós não vamos deixar essas pessoas sozinhas, não é verdade? Então eu vou te pedir que nesse momento nós vamos fazer uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Mas todos nós vamos repetir essa oração juntos, para que nós possamos celebrar com você aquilo que um dia todos nós já fizemos e cremos que Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos lá, estamos todos juntos? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida completamente. Me aceita na tua família. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu abro mão da minha antiga vida. Eu creio com o meu coração que o Senhor estará comigo para sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém.